Cara, alguns dias atrás o inscrito me perguntou, mas Thales, o HD Converter não tem entrada HDMI? E se eu ligar o Wii to HDMI no HD Converter, melhoraria a imagem? E eu pensei, cara, que pergunta boa, isso merece um vídeo. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales, e se você também tem essa mesma dúvida, se você consegue melhorar a imagem do seu Nintendo Wii através do HD Converter com um adaptadorzinho para cabo HDMI, venha comigo. Cara, preparei uma nova planilha de compra, tá aqui no link da descrição. E agora nós temos as lojas nacionais também, para a gente se livrar da importação sempre que possível. E aqui a gente tem os melhores itens de todos os consoles, e comprando pelo link da planilha você ajuda bastante o canal. É só entrar lá, conferir, valeu! Cara, o Nintendo Wii já é um console consagrado. Ele lutou bravamente com o PlayStation 3, com o Xbox 360, teve grandes momentos de vitória. Mas ao contrário do PlayStation 3 e do Xbox 360, que ele já tinha uma saída digital, HDMI, o Nintendo Wii ele não tinha, ele só tinha saída analógica. Isso tudo se dá porque o Wii não é necessariamente um videogame novo. A Nintendo utilizou a mesma plataforma do Nintendo GameCube para ser desenvolvido o Wii. E como o Nintendo GameCube já não tinha esse tipo de saída, a mesma tecnologia foi mantida para o projeto Wii. E se você pensar bem, foi até uma boa jogada conseguir construir um console mais barato com a margem de lucro maior. Porque em 2006, 2007, quando era o auge do Nintendo Wii, naquela época a maioria tinha televisão de tubo e aqueles que já tinham uma televisão LCD, por exemplo, era 32 polegadas e ela tinha entrada de RCA, vídeo componente e que podia ser adaptado e a imagem estaria super ok. Mas se você tentar ligar o seu Nintendo Wii numa TV moderna hoje em dia, a chance de você se decepcionar é muito grande. Mas sobre tudo isso, de como ligar o Nintendo Wii, os melhores adaptadores, os cabos, eu já tenho um vídeo exclusivo no canal. É só dar uma olhadinha aqui, lá você fica por dentro de tudo sobre como é a resolução de cada cabo. Dá uma conferida aqui que você vai gostar. Mas resumindo, a forma mais barata, viável hoje em dia para a gente utilizar o Nintendo Wii numa TV moderna é através do Wii to HDMI, que é essa pecinha aqui. O Wii to HDMI nada mais é que uma entrada para o Nintendo Wii e uma saída HDMI. Mas esse carinha aqui, ele não tem a capacidade de fazer um bom upscaler, ele somente converte a saída do Nintendo Wii para um HDMI. Ou seja, quando você joga na sua televisão, esse sinal aqui, ele vai ser um sinal com todas as distorções, características desse tipo de sinal aqui, e ele não vai conseguir fazer um upscaler com qualidade para você poder jogar na sua TV. Aí, o Nintendo Wii vai mandar a imagem 480 e a sua televisão vai expandir essa imagem. Então o que é a ideia? Então o que a galera pensou? Em vez de eu comprar um cabo SCART, e se eu utilizar esse carinha aqui, que a maioria das pessoas que já gostam do Wii já tem, apenas ligando ele no HD Converter, se a imagem melhoraria, até se tornando um substituto para o cabo SCART nesse console. Porque isso aqui já dá uma boa resolução, o problema é que ele não faz um upscaler. E como o nosso HD Converter ele faz um upscaler decente, seria muito interessante a gente utilizar. E é isso que a gente vai ver hoje. Então primeiro vamos para a montagem do nosso Nintendo Wii, para a gente ver mais ou menos como que vai ficar, e depois os testes com a gravação com o aparelho e sem o aparelho. Cara, então vamos lá para a montagem. O que temos aqui? A gente tem o nosso Nintendo Wii, aqui. A gente tem o nosso Wii to HDMI, que a gente vai ligar no nosso HD Converter. Dá uma olhada que o HD Converter tem HDMI Out, que é o que vai para o monitor, e HDMI In. E esse vai ser o teste de hoje. Só que a gente vai fazer 3 testes aqui. A gente vai gravar apenas o Wii no monitor, depois o Wii com HD Converter mais o Wii to HDMI para a gente ver se teve alguma mudança e comparar também o Wii com cabo RCA através desse adaptador aqui também no HD Converter para a gente comparar essas 3. Será que vale mais a pena a gente pegar o Wii to HDMI e ligar direto, ou o Wii to HDMI mais o HD Converter, ou utilizar realmente o cabo RCA com esse adaptador no HD Converter e ver qual dessas 3 opções é a melhor. Bom, a montagem é muito simples. Se a gente for utilizar aqui a nossa pecinha, só ligar os 3 cabos, ligar aqui no HD Converter, essa peça aqui vai no Wii ali atrás e ligar na televisão, mas ligar a fonte aqui e tá tudo bem. Se a gente for ligar o Wii aqui, pronto, a gente coloca o cabo HDMI
e vai para a TV, ou o cabo HDMI na saída out do HD Converter. E vamos ver como é que ficou tudo isso aqui. Cara, nessa gravação eu utilizei o HD Converter mais o cabo composto com aquele adaptadorzinho que eu mostrei para vocês. E cara, eu gostei bastante do resultado, eu achei que deu uma polida na imagem. O upscaler realmente faz uma diferença do que você ligar o cabo composto direto na televisão. E quando a gente dá zoom aqui na imagem do personagem aqui no cantinho, a gente percebe que realmente perde-se alguns detalhes. Esses detalhes não são perdidos no cabo SCART. No geral, a imagem ficou bem bonita, teve leves distorções apenas quando a gente dá realmente um zoom que a gente consegue ver alguns detalhes faltando. Eu acredito que para a maioria das pessoas essa já seja uma configuração boa. Cara, agora essa gravação é feita com o I2 HDMI direto na placa de captura. A gente pode observar que ele conseguiu dar uma definição de imagem bacana, porém é possível observar um serrilhado que incomoda um pouco a visibilidade, há alguma interferência, a gente pode ver mais nítido passando aqui essas imagens distorcidas. Eu acredito que essa distorção seja por conta do I2 HDMI ser realmente de baixa qualidade, um aparelho mais simples, porque essas mesmas distorções a gente não encontra no cabo composto. E quando a gente dá zoom na imagem, a gente consegue ver, cara, que ele tem um pouquinho mais de contraste que o cabo composto. Se você tiver um I2 HDMI que não tenha distorções, ele vai ter uma imagem levemente melhor. E realmente o I2 HDMI é uma solução mais barata se você for levar em comparação utilizar o cabo composto direto na televisão. No nosso teste aqui, o cabo composto estava com o HD Converter que processou essa imagem, por isso que ela estava nítida e mais brilhante. Cara, agora com o HD Converter mais o I2 HDMI conectado através do cabo HDMI, você consegue perceber que a imagem ficou ligeiramente mais nítida, porém, cara, o problema da interferência do aparelho do I2 HDMI, ele foi passado para a imagem, a gente ainda consegue perceber todo esse serrilhado, porém quando a gente dá zoom na imagem e você percebe, cara, que o contraste ficou melhor definido, a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhe do que nas outras opções. Mas uma coisa interessante foi que o I2 HDMI, ele não teve a opção de colocar a imagem em widescreen. E quando a gente utilizou o HD Converter, ele forçou a imagem, ele renderizou essa imagem, fez o upscaler da imagem para uma imagem widescreen e a gente consegue ver nitidamente como ficou o formato do jogo depois. Cara, chegando às conclusões aqui, eu acredito que o I2 HDMI é uma boa opção utilizando ele no HD Converter se você pegou um aparelho que não tem as mesmas distorções que o meu. Eu infelizmente tenho esse aparelho aqui, ele tem essas leves distorções que dão uma aparência de chiado, né, um serrilhadinho, até uma interferência mesmo, mas eu pude perceber que quando a gente coloca o I2 HDMI no HD Converter, ele realmente dá uma leve processada nessa imagem, traz alguns refinos, melhora o contraste em comparação a utilizar o cabo composto. Mas se o seu I2 HDMI também tem esse problema de interferência, a melhor opção é utilizar o composto mesmo, porque fica livre dessas interferências e a imagem fica mais nítida com o upscaler. Qualquer opção utilizando o HD Converter, ela vai ficar melhor do que você ligar direto na sua televisão. Quando a gente liga o I2 HDMI direto na televisão, ele tem essa interferência, mas caso você não tenha, você também não vai conseguir jogar em widescreen. E já utilizando o HD Converter, a gente vai conseguir jogar em widescreen, a gente vai conseguir fazer um upscaler para uma imagem 1080p, para a gente poder jogar numa televisão 4K sem perder tanta resolução. Então, assim, chegando à conclusão final, eu acho que se você tem um I2 HDMI que não tem interferência, no caso o meu tem interferência, vale mais a pena do que utilizar o cabo composto no HD Converter. Você tem um pouquinho mais de refino na qualidade da imagem. Porém, se o seu tem interferência, cara, a solução melhor é utilizar o cabo composto, porque ele sim dá uma imagem agradável, já é jogável, a gente já consegue ter uma boa qualidade numa TV moderna, porém a gente consegue um pouquinho mais de refino caso o seu aparelho não tenha essas distorções. Cara, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.